Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos estudar o primeiro grupo das plantas. Então, na aula passada vocês conheceram um pouquinho das características das plantas, falamos um pouquinho sobre a importância das plantas, a utilização de partes de plantas pelo ser humano como matéria-prima. Então, hoje a gente vai começar a estudar os grupos das plantas, o grupo mais simples, que é o das briófitas. Então, aqui nesse slide eu descrevi algumas características principais e importantes aí deste primeiro grupo, tá? O exemplo mais conhecido são os musgos. Então, nessa fotografia aqui nós estamos vendo musgos em rochas e nessa fotografia musgos no tronco de árvore. A gente até diz que os musgos, eles parecem um tapete verde, tá? São seres vivos, são plantas muito pequenininhas. Eles chegam no máximo a 3 centímetros de comprimento, apenas quando eles estão em uma das fases da reprodução. Nos próximos slides vocês vão conhecer todas as estruturas aí que fazem parte desses musgos. Então, quando eu falei para vocês da conquista das plantas no ambiente terrestre, eu disse para vocês que as plantas tiveram a origem em uma alga ancestral, e a alga vivia dentro da água. Então, para que a planta conquistasse o ambiente terrestre, ela precisa adquirir a independência da água. Porém, este grupo, ele não é 100% independente, porque para ele conseguir se reproduzir, ele precisa que a água atue no processo, tá? Esse e o próximo grupo, que são das pteridófitas. Então, esse é o primeiro grupo a conquistar o ambiente terrestre, só que o ambiente terrestre tem que ter essas condições, tem que ser úmido e tem que ser sombreado. Então, para que esse ser ele sobreviva, ele se desenvolva, precisa ser úmido, então ter bastante quantidade de água na região e sombreado. Com exposição direta ao sol, essas plantas elas morrem. Este grupo são avasculares, então não possuem vasos condutores de seiva. Os vasos condutores de seiva, eles levam dentro da planta as substâncias. Então, por exemplo, numa planta que tem vaso condutor de seiva, a raiz retira do solo água, sais minerais e envia para toda a planta. Essa água vai até as folhas, onde acontece a fotossíntese. A glicose ela é produzida e é distribuída para toda a planta. E essa distribuição ela acontece dentro de vasos condutores de seiva. Esse grupo ele não tem vaso condutor de seiva. Ah, mas então como que acontece a distribuição dessa água, desses sais minerais, dessa glicose? Elas acontecem de célula em célula, tá? Então é um processo muito lento, é um processo um pouquinho mais complicado. E por conta do transporte acontecer de célula em célula, isso limita o crescimento da planta. Então, essas plantas elas têm pequeno porte pelo fato de não ter vaso condutor de seiva, tá? Então, ela atinge no máximo aí 3 centímetros de comprimento. Essas plantas também não produzem flor, não produzem fruto, não produzem semente. As únicas estruturas que ela tem são parecidas com raízes, com folhas e com caule, tá? Parecidas, porém nós temos alguns nomes especiais. Então, em vez de raiz, elas têm rizoide, ao invés de folhas, ela tem filóide e ao invés de caule, elas têm cauloide. Esse é o único grupo que tem essas 3 estruturas aqui. Então, vamos conhecer agora as estruturas desse grupo de planta, tá? Onde é que está o filóide? Aqui nessa região onde parecem as folhas, o cauloide e o rizoide. Nós temos essa fase aqui, onde aparece o tempo todo, enquanto os musgos estão vivos, o tempo todo ele tem essas estruturas. Essa parte do musgo, ela tem um nome específico que é chamado de gametófito. Esse nome, gametófito, vem de gametas, porque os gametas eles são produzidos quando esse grupo está nessa fase aqui. De vez em quando, no processo reprodutivo,
aparece uma nova estrutura que nós chamamos de esporófito. Esporófito vem de esporos, então esta estrutura, que é uma estrutura que a gente diz temporária, ela produz esporos. Então o gametófito produz gameta e o esporófito produz esporos. Então eu coloquei aqui uma observação, ó. O esporófito é uma geração temporária, então aparece de vez em quando. Então, quando o musgo ele está com todas essas estruturas, aí sim ele pode atingir 3 centímetros de comprimento. Nessa figura do lado esquerdo, nós temos esses cabinhos aqui, esses cabinhos são o esporófito. Então, na pontinha de cada um dos cabinhos, dos esporófitos, nós temos uma cápsula onde é produzida os esporos. Quando essa cápsula ela amadurece, ela estoura e os esporos são lançados no ambiente. Então, a parte de baixo aqui é o gametófito, que é o tapete verde, e a parte de cima o esporófito. Então, o esporófito é uma fase temporária, uma geração temporária. A gente diz que o esporófito faz uma reprodução assexuada. Na reprodução assexuada não tem a participação de gametas, porém gera novos seres vivos. Então, esta reprodução, eu tenho os esporos caindo numa região que tem as condições ideais para germinar, e aí germina, nascem novos gametófitos. Então, o esporo cai no solo úmido e nasce um gametófito. O gametófito é uma geração dominante, então ela está lá o tempo todo. Acontece a reprodução sexuada, porque aqui eu tenho a participação de gametas, já que o gametófito produz gametas. Quando acontece a produção de gametas, quando acontece a fecundação, vai nascer um novo ser vivo. Aonde? Que ser vivo? Daí vai nascer o esporófito, em cima do gametófito feminino. Então, nós temos gametófito masculino, tudo pertinho um do outro, e temos o gametófito feminino. Quando acontece a fecundação, em cima do feminino nasce o esporófito. Então, o esporófito produz esporos, o esporo cai no solo e nasce um gametófito. Quando acontece o encontro dos gametas no gametófito, nasce um esporófito em cima do gametófito feminino, tá? Vocês vão entender aqui a parte da reprodução no próximo slide, mas a fecundação ela depende da água, porque o gameta masculino, chamado de anterozoide, ele tem um flagelo, então ele precisa nadar. E o gameta feminino é a oosfera, então na presença de água o anterozoide ele nada e encontra-se com a oosfera. Então aqui nós temos uma figura representando o ciclo de vida das briófitas, nesse caso aqui dos musgos, e a gente diz que as briófitas elas se reproduzem por alternância de gerações. Por que alternância de gerações? Você tem a geração dominante, que é o gametófito, e você tem a geração temporária, que é o esporófito. Lembrando que como o esporófito produz esporos, o esporófito se reproduz de maneira assexuada. Como o gametófito produz gametas, o gametófito se reproduz por uma reprodução sexuada. Então vamos entender aqui como que acontece. O esporófito amadurece dentro da cápsula aqui, liberam-se os esporos no ambiente. Os esporos caem numa região que tem condição para germinação e nasce um gametófito feminino e nasce também um gametófito masculino. Eles estão bem próximos aqui um do outro. O gametófito feminino, quando amadurece, quando chega na sua fase reprodutiva, produz o seu gameta chamado oosfera. O gametófito masculino, quando amadurece, chega na sua fase reprodutiva, produz o gameta chamado anterozoide. Como o anterozoide ele tem um flagelo, ele precisa da água para se locomover até a oosfera. Então, nessa região aqui, cai uma gotinha de água, o anterozoide nada em direção à oosfera, acontece a fecundação. Acontece a fecundação dentro do gametófito feminino. Então, vai nascer alguma estrutura aqui no gametófito feminino. Qual estrutura? O esporófito. Tá? Então, o esporófito, ele nasce em cima de um gametófito.
através da reprodução sexuada. E o esporófito libera esporo em um ambiente que produz novos gametófitos ao seu redor, na região. Então, gametófito, lembrando, é a geração dominante e o esporófito é a geração temporária. Pessoal, é importante vocês gravarem essa informação que na briófita o esporófito é temporário e o gametófito é dominante, porque no nosso próximo grupo, que são as pteridófitas, isso acontece invertido. Nas pteridófitas, o gametófito vai ser temporário e o esporófito vai ser dominante. Porém, nós temos também o esporófito se reproduzindo dessa maneira, através de esporos, e o gametófito por gametas. Então, na nossa próxima aula, vamos ver as características das pteridófitas e comparar com esse grupo aqui. Bom, precisamos falar um pouquinho também da importância desse grupo, da importância das briófitas no ambiente. Então, ajuda a manter o solo firme, por conta de ser grande quantidade de indivíduos, tudo juntinhos, né, formando aquele tapete verde. Isso acaba ajudando a segurar o solo onde ele deve ficar, evitando que aconteça deslizamentos. Por conta de eles estarem também todos agrupados, eles conseguem reter uma grande quantidade de água, melhorando a umidade daquele local, melhorando a umidade do solo, impedindo que aquele solo se torne árido, se torne seco. Algumas espécies de musgos também atuam como decompositores de rochas, então eles produzem uma substância e essa substância ajuda a decompor as rochas para formar novos solos. Existe uma espécie de musgo que a gente chama de turfa, que ela também é utilizada como combustível. Então essa turfa você coleta e você passa por um processo de desidratação, então deixa secar, e ela é utilizada como combustível. É utilizada bastante em alguns lugares para produzir calor. E são utilizadas também na agricultura para melhorar a qualidade do solo. Aqui tem uma característica muito importante, né, que a gente chama de bioindicador de poluição atmosférica. O que significa isso? Que aonde existe uma grande quantidade de poluição atmosférica, os musgos não conseguem sobreviver. Então, se você vai em uma região e você encontra musgos, significa que aquele local não existe uma alta poluição atmosférica. Algumas espécies também são usadas na fabricação de cosmético, na fabricação de antibióticos e também de outros remédios. E também, pensando no ambiente, podem servir de alimentos para muitas espécies de animais e também abrigo para outras espécies de animais.